Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Fala moçada, tudo jóia? Professor José Maria, professor de língua portuguesa do Direção Concursos, tá? Com muito prazer que me dirijo a vocês. Ok, vamos iniciar o nosso módulo, moçada, referente à morfologia, né? Vamos falar da morfologia, esta importante seção da gramática, tá bom? Que estuda a palavra, ok? A palavra no que se refere à sua estrutura, formação, classificação. Então nós vamos fazer aí um belo apanhado aí nessas próximas aulas, nesses próximos vídeos, ok? Detalhando a estrutura, o processo de formação das palavras e detalhando cada uma das 10 classes, já estou antecipando aqui a quantidade, né? Das 10 classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Bom, a gente vai fazer um sumário aí de todas essas classes de palavras para vocês, ok? Destacando principalmente aí algumas delas, né? Dando uma ênfase específica, né, a pronomes, uma ênfase específica em verbos, tá bom? Por quê? Porque são palavras que são cobradas de forma muito ampla, né? Tem um repertório de aplicações aí muito extenso, tá bom? Então algumas classes de palavras, de fato, a gente vai precisar de um detalhamento um pouco mais minucioso, tudo bem? Maravilha, né? Acompanha aí, por favor, comigo, né, a nossa exposição, né? Vou primeiramente, moçada, fazer uma introdução, né? Vou fazer aqui uma introdução, tá certo? Acerca, né, da formação das palavras, né? Da formação das palavras. Vou fazer menção à estrutura da palavra. Esse tópico estrutura da palavra, ele não cai tanto em prova, não. Eu vou passar rapidamente por ele, tá? Vou falar de quê? De radical, vogal temática, desinência. Não cai diretamente, né? Não é uma cobrança específica, muito presente nas provas, tá? Mas é interessante que a gente tenha uma base, porque alguns conceitos relevantes que são derivados daqui vão ser alvo de cobrança, sim, em nossas provas. A gente precisa ficar atento, precisa ficar ligado nisso aí, tá? Pois muito bem, ó. O que que nós temos aqui, queridos? Ó? O que que nós temos aqui? Nós temos o primeiro elemento, que é o radical. Né? Observa aqui comigo o radical. Ó. O radical é a parte, vamos denominar assim, ó. Vamos denominar assim, é a parte indivisível da palavra, certo? É a parte indivisível da palavra, ok. É a parte indivisível da palavra, beleza, ok. A qual se somam todos os demais componentes. Todos os demais componentes. Então, pensa assim comigo, eu fiz até uma analogia, né? Você está lendo aí no slide, como se fosse o chassi, né? O que é o chassi, né? O chassi de um carro é a peça fundamental do carro, a estrutura fundamental do carro, e em cima do chassi você vai montando todos os componentes, né? O motor, ok, toda a carcaça do automóvel, né? É montada em cima do chassi. Vamos pensar também no alicerce de uma construção. Então, radical é essa parte indivisível da palavra, a qual se somam todas as demais estruturas, né? Todos os demais componentes, ok, de uma palavrinha, tá bom? Aqui eu dou um exemplo, ó. Eu dou um exemplo. Pega aí a palavra desperdício. Como é que eu chego, professor, ao radical da palavra? Né? A minha pergunta é essa: como é que eu vou buscar esse radical? Eu preciso recorrer a quem?
Mas vamos muitas vezes observar a própria palavra. Ó. Você pega aqui a palavra desperdício, se eu subtrair o início e o fim simultaneamente, eu vou obter o quê? Né? Vou tirar, a gente vai falar daqui a pouco, né? Se eu tirar aqui esse cara que é o prefixo, a gente até já fez uma referência indireta, né? A prefixo, eu somo no início, ok? Da palavra, o sufixo, eu somo no final da palavra, né? Se eu tirar, prefixo e sufixo, eu obtenho o quê? Eu obtenho o verbo perder, né? Subtraindo essa terminação aí, característica de verbo, né? Eu vou parar onde? Eu vou parar na palavra perda. O que é a palavra perda? A palavra perda é a palavra primitiva. Tá certo? É a palavra primitiva. A palavra primitiva dela se originam, né, todas as demais palavras derivadas. Né? Todas as demais palavras derivadas. Então você tem de perda, você vai para perdedor, nós faremos um mapeamento dos processos de formação de palavras, né? Perdedor é uma palavra que surge a partir de perda, né? Você vai agregando elementos à palavra primitiva, ok? Nada mais, dela, nada mais se pode subtrair. A estação final, né? Desperdício, perder, cheguei em perda. Pois muito bem. Aí retirando-se a vogal final dessa palavrinha primitiva, aí você obtém, né? O radical. Qual é o radical, né? O P, o E, o R e o D, tá certo? Esse é o radical, esse é o famoso radical, tá bom? Então é a parte indivisível da palavra. Já antecipando, o radical, dificilmente ele permanece intacto numa palavra, correto? Dificilmente ele permanece intacto. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, derivações, né, de perda, né? Vamos pensar nas conjugações, nas flexões do verbo perder. Né? Talvez eu perca, inclusive é uma dúvida, né? Quando é que eu uso perda, professor? Quando é que eu uso perca? Perda é o substantivo, né? A vida é feita de perdas e ganhos. Perca é o verbo, é a flexão do verbo perder, talvez eu perca. Aí você nota, né, que o radical aqui, né, da palavra perder, correto? Ele vai estar sujeito a alterações, isso é super normal, né? Isso é super normal, Você vai encontrar muitas vezes, em vez da forma, né? Em vez da forma PERD, você vai encontrar o quê, Você vai encontrar, tá certo, essa variação aqui no radical, né, Essa variação aqui no radical, Esse D vai ceder lugar a um C, né? Ok? Isso pode ocorrer. É muito difícil o radical ele permanecer intacto, tá, meninos? Muito difícil mesmo. Tá? Muito bem. Daqui, professor, o que a gente tira de importante, né? Daqui o que a gente tira de importante. Esse conceito importante aqui, né? Aqui cai em prova, vamos lá, né? Ninguém vai pedir para você diretamente, muitas vezes, identificar o radical da palavra, né? São poucas as questões, são pouquíssimas as bancas, né? Muito específica essa cobrança aí, tá certo? Muito específica essa cobrança mesmo. Mas esse conceito aqui, palavras cognatas, ele é um conceito bem importante. São palavras que compartilham, né, do mesmo radical, ou seja, tem uma mesma origem, pertencem a uma mesma família etimológica. Vamos traduzir isso aqui, família etimológica, ou seja, tiveram a mesma raiz de formação. O pessoal faz aqui uma distinção, muitas vezes, né, entre o quê? Entre raiz e radical, certo? Entre raiz e radical. Professor, eu nunca entendi a diferença de raiz para radical. O que seria? Cara, é o seguinte, o radical é a parte visível, né? É o que fica visível para a gente, certo? Quando você olha para uma palavra. É a parte palpável, né? É a parte palpável. A raiz não tem jeito. Eu preciso ir em busca de um dicionário, né, que tenha, né, o histórico etimológico da palavra. O que é a etimologia? A etimologia estuda a origem da palavra para descobrir a raiz. Nós temos muitas raízes derivadas do quê? Do latim, do grego, tá certo? Então a raiz é lá realmente a origem, né? Daí o nome raiz. Né? Grande parte das nossas raízes deriva do grego e do latim. Essas raízes ao longo do tempo foram se moldando, tá certo? Foram se modificando e hoje
elas estão materializadas na forma de radicais. Então a raiz é a origem que está lá na sua maioria no grego e no latim, o radical é a parte visível da raiz. Então na prática nós trabalhamos aqui com a identificação do radical. O fato é, se uma palavra, né, se um grupo de palavras compartilha do mesmo radical, se um grupo de palavras compartilha da mesma raiz, nós denominamos essas palavras de cognatas. Esse conceito ele é muito importante. Por que ele é importante, esse conceito do cognato? Muitas vezes, pelo seguinte, galera, muitas vezes você precisa descobrir, vamos supor, o significado de um determinado termo dentro do texto, né? Dentro do texto. Então, se você conseguir ali reunir uma família de cognatos, tá certo? Você muitas vezes consegue descobrir o significado daquele termo, ok, por meio da associação a uma família de cognatos. Deixa eu te dar um exemplo para não ficar muito abstrato isso, né? Vamos supor, lá no meu texto, professor, apareceu a palavra celery. Claro, né? O processo que eu vou descrever agora, ele não vai se aplicar a tudo, né? Nós vamos ter limitações aí, obviamente, né? Mas vamos supor, apareceu a palavra celery. Aí, professor, não sei o que significa a palavra celery. Vamos supor que não saibamos, né? Existem várias maneiras de encontrar o significado de uma palavra. Nós detalharemos isso, né, nas aulas de semântica. Uma delas é em busca, né, do radical dessa palavra. Né? Buscar uma família de cognatos para essa palavra. Cara, celery vai realmente na semelhança, porque o radical ele vai sofrer alterações, mas ele vai guardar uma semelhança, né? Ok, com a sua forma, digamos assim, original, né? Celery, vamos pensar no substantivo celeridade. Melhorou? Não, professor, não melhorou ainda não. Mas vamos pensar o que? No verbo acelerar. Opa, começou a melhorar. Vamos pensar no substantivo aceleração. Vamos pensar no substantivo aceleração. Querido, vamos aqui com calma. Vamos aqui com calma. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte. Aqui o marca-texto. Tá certo? Vamos fazer aqui bem bonitinho para você entender. Nós temos aqui, componentes aqui, em comum, não temos? O componente em comum aí que eu destaquei, correto? O componente em comum que eu destaquei. Beleza? O que é isso aqui, cara? Isso aqui que nós destacamos é nada mais, nada menos do que o radical. Do que o radical. Certo? O radical, tá certo? Que ensejou aqui a formação de celery, celeridade, acelerar, aceleração, acelerômetro, né? E essa galerinha aqui, compartilha desse mesmo radical. Essa galerinha aí compartilha desse mesmo radical. Esse pessoal aqui, a gente pode dizer que eles formam aqui, uma família, né? Aqui uma família de cognatos. Uma família de cognatos, palavras, né, que compartilham da mesma raiz do mesmo radical. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Então você busca muitas vezes o significado da palavra pela identificação dos cognatos, né? Então veja, celery, celeridade significa o quê, meu Deus? Celery seria o adjetivo, celeridade o substantivo, mas qual significado eu poderia aí associar? O significado de acelerar, aceleração. Celery é algo que acelerado, rápido, né? Celeridade é o processo que de acelerar, de tornar mais rápido. Você consegue, muitas vezes, eu não estou dizendo que é sempre assim, né? É sempre que eu vou puxar esse coelho da cartola? Claro que não, né? Isso se aplica a algumas situações, a outras eu vou ter que usar outras estratégias, né? A gente vai, obviamente, ainda mergulhar um pouquinho nisso. Mas uma das estratégias é reconhecer naquela palavra, né, uma família de cognatos. Você muitas vezes consegue encontrar o significado daquele termo a partir daí. Esse conceito é importante, tá? Portanto, esse conceito é importante, ok? Né? Palavras que compartilham do mesmo radical são chamadas de cognatos. Bacana. Certo, professor? O que mais que o senhor destaca aí de importante? O que o senhor destaca aí de importante? Vamos lá. Observe, irmão, que eu dou mais exemplos. Observe a palavra locutor, tá certo? Locutório, elocução, eloquência,
interlocutor, ó. Então você nota que elas compartilham de um elemento comum, ó. Tem esse elementozinho comum, ó. Tá certo? Ele não permanece intacto, né, ó? Ele não permanece intacto, né? Foi aquilo que eu te disse. O radical, ele está sujeito a alterações. Dificilmente um radical permanece intacto, ok? Ok, até põe aqui, ó, professor, observei que esse radical, ele sofre alteração em eloquência. Tem algum problema? Zero problema. Ó, zero problema, não tem problema não. Muito difícil o radical permanecer incólume, permanecer, ok, intocável, muito difícil, certo? Mas essa galera aí, ó, você tem aí uma família de cognatos, sem sombra de dúvida, né? Quer ver outro exemplo de uma família de cognatos, ó? Vamos listar aqui, ó. Vamos listar aqui, ó. Pedra. Aí, pedra. Beleza. Quem mais, ó? Aí de pedra eu vou para pedreiro. Beleza. Pedra eu vou para pedreiro. Pedra eu vou para pedrada. Muito bem. Pedra eu vou saber para onde? Para pétrea. Pétrea. Eu vou para sabe onde? Petrificar. Petrificar. Olha aí. Petrificar. Querido, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui o seguinte. Vamos aqui selecionar o marca-texto. Beleza. Ó, você tem aqui elementos comuns, ó. Você tem aqui o radical, né? O radicalzinho, ó, que sofre alterações, esse radical. É normal o radical sofrer alterações, ó. Você já leu a Constituição, você estuda direito também, né? Você já viu lá a cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? Tem ali o radical de pedra. É a cláusula de pedra. É uma cláusula ali que não dá para alterar, né? Não dá para alterar. Ok? Só se fizer uma nova Constituição, não é isso? Beleza. Então, ó, família de cognatos. É importante identificar os cognatos, tá? Porque por meio dessa identificação da família de cognatos, você consegue, muitas vezes, amarrar o significado de uma palavra, de um termo. Ótimo, maravilha. Vamos em frente. O que mais que nós temos, ó? O que mais que nós temos? Cuidado com os falsos cognatos. Cuidado com os falsos cognatos. Tem muita questãozinha que explora esse assunto, né, levando para esse contexto, né, da identificação aí dos falsos cognatos. O que nós temos aqui, queridos? Ó, o grupo de palavras aqui, ó, década, decálogo, não sei nem o que é decálogo, professor. Decágono, decadência. Epa, cuidado. Década, olha só, década, né? Opa, volta aqui. Década. Muito bem. Década, olha só, decálogo, decágono. Beleza? Eu poderia até ter somado outras palavrinhas aí, ó. Dezena, decimal, perfeito. Essas palavras aqui, ó, tem a ver aqui a significação delas com a raiz da palavra 10. Né? Com a raiz da palavra 10, ó. 10, tá vindo todo mundo de lá, ó, da raiz da palavra 10. 10, dezena, aí o radical vai sofrer alterações, ó. Décimo, decimal, década, decálogo, decágono, perfeito? E aí, ó, veja, eu estou jogando aqui no meio da família aí de cognatos, decadência, cuidado, decadência tem uma similaridade de forma com década, né? Tá certo? Com decágono, enfim. Mas veja aqui é outro público, né? Outra família, ó. Ok? Decadência, querido, decadência, o que acontece, ó? Decadência vem de decair, vem de cadência, vem de cadente, perfeito? É outra família, é uma família diferente. Então, decadência não pertence à mesma família etimológica de década, decágono, decálogo, perfeito? Decadência vem lá de cair, de queda, aí para lá em queda, ok? Então você tem essa divergência, né? Você tem aí os chamados falsos cognatos. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses caras aí, né? Eles aparentam ali pertencer a uma família de cognatos, né? Porque eles têm ali similaridade na forma, mas quando você vai analisar um pouquinho mais a fundo, você verifica que não, né? Eles pertencem a famílias distintas, tudo bem?
Então, um conceito aí bem básico, é importante ter familiaridade com esses conceitos. Cara, na sua prova, às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Quando essas palavras aparecem lá nos nossos textos. Pois muito bem. Aí, continuando aqui com a estrutura da palavra, ó. O que eu cito aqui? Os afixos. Os afixos nós já até comentamos indiretamente, né? Nós falamos de emprego do hífen, não é isso? E aí no emprego do hífen, eu fiz menção a quem, né? Eu fiz menção aos prefixos, os prefixos, né? Muito bem. E aos sufixos. Fiz mais menção aos prefixos do que aos sufixos. Entenda, são elementos aí, né? Os prefixos e os sufixos são elementos que quando eu somo, né? Tá certo? A palavra primitiva, eles agregam algum sentido. Correto? Perfeito? Como assim, professor? Eles agregam algum sentido? Eles somam aí algum sentido. Por exemplo, o prefixo des na palavra desleal, ó, ele soma um significado da palavra primitiva, né? Ele soma um sentido associado à ideia de quê, meninos? Associado à ideia de negação, de contrário, né? Ó, desleal é alguém que não é leal. Ou então ele muda muitas vezes, o prefixo e o sufixo, eles servem também para até mudar a configuração da palavra. Por exemplo, lealdade, né? Esse sufixo dade aqui, eu estou somando no final da palavra, né? Esse sufixo dade, ele está transformando o adjetivo leal em um substantivo, lealdade. Então, o prefixo e os sufixos, chamados afixos, eles entram ali para somar valor, para alterar o significado original daquele termo, agregando algum sentido, ou então mudando a configuração da palavra, mudando sua classe, por exemplo, né? Então, o sufixo des é um sufixo predominantemente, eu falei sufixo, perdoe-me, né? O prefixo des é um prefixo predominantemente associado ao sentido de negação, né? O sufixo dade é um sufixo aí que tem como característica formar substantivos a partir de adjetivos. Ó, bondade, bom mais dade, formei bondade, mal mais dade, formei maldade, né? Adjetivos ou advérbios, agregando aqui o sufixo dade, você converte-os, né? Você consegue convertê-los, ok, em substantivos. Pois muito bem, show de bola. O que a gente pode inventar aí, professor? Pelo amor de Deus, eu estou querendo ver algumas questões aí associadas a isso, né? Ó, vamos ver uma questãozinha aí associada a esse tópico, né? Ó, IBFC 2017, né? IBFC 2017, essa banca gosta desse tópico aqui, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Um exemplo de questão. Ó, o jornaleiro larga sua banca na Avenida Sumaré e vem ao prédio avisar-me que o jornal chegou. Os vizinhos de cima silenciam depois de 10 da noite. Peguei, né? Um trechinho aí de texto, só para servir de base aqui para o que a gente vai falar. O sufixo eiro, né? Então, jornaleiro, né? A palavra jornaleiro, confere. Tá certo? Eu somei aqui, ó, o sufixo eiro. Muito bem. Ele tem um significado, foi aquilo que a gente falou, né? O prefixo e o sufixo, eles somam um valor. Esse valor pode ser um sentido, pode ser também uma alteração na configuração original da palavra. Assinale a alternativa em que esse sufixo tem um valor diferente do que se observa em jornaleiro. Então, olha só, ele está aí montando uma questão, né, que vai explorar, não aí o decoreba, né, da identificação precisa e correta desses elementos formadores. São raros esses tipos de análise, tá, nas provas, até porque a identificação nem sempre é possível, né, com precisão, tudo bem? Mas ele vai, muitas vezes, explorar a questão do sentido. Vamos pensar um pouco, cara. O jornaleiro, o que jornaleiro tem a ver com jornal, né? Ora, eu parti o quê? Eu parti de jornal para formar um jornaleiro. Então, pronto, o jornaleiro, né? O jornaleiro, ó, foi formado a partir de jornal. Bora tentar traduzir, cara, um jornaleiro. O jornaleiro, né, é um cara, né, um ser que lida com jornal, que trabalha com jornal, ok? Cuja profissão aí, né, está associada
a entregar jornais, a produzir jornais, é um jornaleiro, perfeito? Um jornaleiro, ele lida com jornal, vamos traduzir dessa forma. O jornaleiro, ele lida com jornal. Muito bem. O pedreiro, cara, o pedreiro, ó, rapaz, ao pé da letra, o pedreiro, ele lida com pedra. A gente chama de pedreiro, né? Obviamente, não é também essa interpretação literal, mas ao pé da letra aí, o pedreiro, ele lida com pedra. Perfeito? Pedreiro vem de pedra. Perfeito? O açougueiro lida com açougue. O engenheiro, ele lida com engenharia. Agora o formigueiro lida com formiga? Não. Olha aí, ó. Né? O sufixo eiro associado à formiga, ok? Formigueiro não é um cara que lida com formiga. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Óbvio que não. Formigueiro, qual é a ideia agora, né? Esse sufixo eiro, o que ele está agregando aí? Ele está agregando um sentido de lugar, de ambiente. O formigueiro é o ambiente habitado, ok, pelas formigas. É o formigueiro, tá certo? É o formigueiro, perfeito? Então você tem aí a resposta a essa questãozinha bem simpática aí para a gente bater o centro, certo? Letra D de dado. Tudo bem? Maravilha. Estrutura das palavras, estou passando com relativa tranquilidade por isso aqui, porque aqui basta você ter uma noção, né? Já te expliquei o que é o radical. O radical é a parte indivisível da palavra. Pois muito bem, você vai buscar o radical a partir da identificação da palavra primitiva. Né? A essa palavra primitiva a gente pode somar afixos, prefixos e sufixos. Ok? Numa dessa também você pode aí configurar a formação de palavras cognatas, né, que compartilham da mesma raiz, do mesmo radical. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais, nos seus estudos e levar a sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.